Pessoal, então seguindo aí com a nossa segunda parte da aula, então em 1790 eles aprovam ali a Constituição Civil do Clero, onde eles confiscam os bens da igreja e acabam, portanto, com boa parte dos privilégios do clero católico, ok? E em 1791, a principal mudança que a gente tem é uma nova Constituição agora, pessoal, com a divisão dos poderes políticos aqui em executivo, legislativo e judiciário, que eu já vi para vocês quem propõe é Montesquieu, certo? Estabelecem o voto censitário, né? Ou seja, você tinha que ter uma quantidade razoável ali de bens para poder votar, tinha que ter uma posição, certo? E a monarquia constitucional, que a gente vai ver no final ali, vai ser colocada ali sob o comando de Napoleão, tá? Mais para frente, tudo bem? Ok? Detalhe, pessoal, uma coisa que eu não falei, a Assembleia Nacional Constituinte era composta pela maioria por representantes do terceiro estado, ou seja, eram os trabalhadores, os comerciantes e principalmente a burguesia, tá ok? A burguesia a gente vai ver que ela se divide em dois grupos, ok, pessoal? Vamos lá aqui então para os partidos revolucionários que compunham essa revolução. Vamos lá, ó. Os jacobinos eram de extrema esquerda, eles propunham grandes reformas, certo? Então, ó, grupo formado pela baixa burguesia e por trabalhadores, desejavam o fim da monarquia e a implantação de uma república e defendiam um governo forte e centralizador, ou seja, com bastante intervenção na economia, um governo que comandasse e regulasse a economia para que não tivesse prejudicados ali mais pobres, né, e mais ricos. E por isso eles eram considerados radicais, porque eles defendiam mudanças muito drásticas, ok? A gente tinha planície ou pântano, certo? Porque eles ficavam no meio, ok? E eles apoiavam muitas vezes os girondinos, pessoal, tá? Que eram de direita, ok? Então a gente tem aqui os jacobinos de esquerda, a planície, que eram o centro, e ficavam, né, por ficarem no centro da Assembleia, apoiavam muitas vezes aqui os girondinos de direita, certo? Eles ficavam no centro, eles eram a favor de mudanças, mas também não tão radicais, ok? E tinha os girondinos de direita, que eu falei para vocês já, que eram formados pela alta burguesia, por grandes comerciantes, por grandes proprietários, né? Eles evitavam mudanças drásticas ali na Constituição, mudanças de redistribuição de riqueza, de terras, certo? Eles não apoiavam mudanças drásticas, tá? Que favorecessem toda a população. Eles defendiam, por isso, a manutenção do regime monárquico constitucional, só que um governo descentralizado, ou seja, um governo que não interferisse na economia, que desse total liberdade de comércio, ok? Tudo bem? Porque dinheiro eles já tinham, só precisava que a economia girasse e, portanto, eles conseguissem mais dinheiro ainda, ok? Com o desenvolvimento do comércio, que por eles tinha que ser livre, tudo bem? Pessoal, o que vai haver aqui então? A Convenção Nacional de 1792, e aí começa o período do terror, pessoal, porque eles vão dissolver a Assembleia Nacional, os jacobinos, por ser maioria, pessoal, eles vão acabar instaurando o período de medo, né? Eles querem controlar pelo medo. A gente tem aqui uma espécie de ditador que era o Maximilien de Robespierre, certo? Líder dos jacobinos, ele dá início ao período do terror. Qualquer um que fosse contra a revolução, se controlar pelo medo, sabe? Então, qualquer um que fosse contra a revolução, mesmo os membros girondinos ou da planície, do centro, eles eram executados. Então, pessoal, é o período onde mais gente morre aqui, né, entre 1793 até 1794. Dentre eles, o rei Luís XVI, que tenta fugir, mas é capturado e acusado de traição e é degolado a cabeça do rei aqui, né, na guilhotina. Portanto, período do terror, onde mais, pessoal, de 2.000 pessoas morrem dentro de um ano, ok? Então, os jacobinos eles dissolvem a Assembleia Nacional e aprovam uma Constituição republicana, com medidas, né, de ensino público, por exemplo, obrigatório, e tabelamento de preços, ou seja, medidas de cunho mais social voltado para a população, portanto, ok? Gente, só que vai acontecer o seguinte, a gente vai ter disputas internas dentro do próprio partido jacobino, né? Disputas ali pelo poder, com diferenças de opiniões, de visões sobre a própria revolução, certo? Então, quem achava que estava sendo muito radical, né, começou a defender que deveria parar com as execuções, por exemplo. As execuções elas tinham que parar, certo? Então, eles estavam servindo de exemplo, de inspiração para outros países, mas ao mesmo tempo a própria revolução estava começando a se consumir, porque o povo estava começando a ficar assustado com tanta violência e com tanto controle, né, com tanto domínio ali, né, por meio da violência, por meio do terror, do caos, certo? Então pensem nisso aqui nesse momento, né, o período jacobino aí, o período de terror.